O Conto da Aia é uma das histórias mais interessantes dos últimos tempos. E se você acompanha o meu canal, sabe que eu amo falar desse universo e também, né, claro, da série The Handmaid's Tale. Você também deve saber que a série é baseada em um livro de mesmo nome, escrito pela Margaret Atwood. E nesse vídeo aqui eu vou contar a história desse livro, que tem uma história muito bacana por trás. Só que antes eu gostaria de ter uma palavrinha com vocês e contar uma ideia que eu tive recentemente. Bom, gente, para ser bastante sincero aqui com vocês, o meu canal aqui no YouTube está muito flopado. Isso mesmo. Isso porque eu não sou um criador de conteúdo grande e eu tenho um público bastante específico para séries bastante específicas, como no caso The Handmaid's Tale. E quando essas séries não estão no ar, ou seja, quando as temporadas não estão rolando, o meu canal cai absurdamente, eu quase não tenho visualizações, e isso é muito difícil para um criador de conteúdo, principalmente para o criador que vive, né, desse trabalho, que vive de criar vídeos para o YouTube, então é realmente muito difícil para mim. Eu até tento inserir novas séries aqui no canal, mas muitas acabam não funcionando, acaba não atingindo outras pessoas, enfim. O público, né, a galera que me assiste aqui, às vezes acaba não abraçando essa nova série. Então eu tive uma ideia para trazer um conteúdo diferente aqui para vocês, mas ainda do mesmo público, né, o público que costuma acompanhar os meus vídeos aqui, como, por exemplo, o de The Handmaid's Tale, que é uma série que eu amo, tá, gente? Eu gosto muito dessa série, eu falo com todo prazer. É um dos melhores momentos aqui no meu canal, é quando as temporadas estão rolando, estão no ar, e eu, enfim, trago vídeo aqui sobre ela e a gente cria uma comunidade, a gente conversa. Essa parte realmente é muito bacana do meu trabalho. Então a ideia que eu tive é criar um clube de membros aqui no meu canal. Caso você não saiba, um clube de membros aqui no YouTube é uma função da plataforma do qual você assina para contribuir, enfim, estar mais perto do seu criador de conteúdo favorito. E aí, em troca, ele te fornece alguns conteúdos exclusivos ou conteúdos mais específicos, como, por exemplo, vídeos antecipados, vídeos exclusivos, emojis como, por exemplo, esse do Caquinho e esse de The Handmaid's Tale, além dos selos que você acaba adquirindo quando você é assinante, como, por exemplo, tem o selo do primeiro mês, e aí quando os meses vão passando, vão mudando, né, esses selos, como é o caso aqui, por exemplo, do último selo, que é esse do Caquinho com óculos e cabelo preto, enfim, é muito legal. Existe um botão de Seja Membro aqui no vídeo e também no início de todo o canal. Eu convido vocês a irem lá eu falo com mais detalhes, né, sobre esse plano. Tem vários planos, enfim, você pode ir lá conferir. Tem um vídeo também explicando tudinho. E eu tô pensando em lançar uma série de vídeos sobre o livro, ou na verdade os livros de The Handmaid's Tale, pra gente criar um clube de leitura juntos, pra gente ter muitos detalhes sobre essa série antes da última temporada, né, chegar. Então é meio que um preparativo aí pra gente chegar na última temporada com tudo fresquinho na mente. Então eu tô preparando realmente um grande conteúdo sobre ela e pretendo postar tudo isso antecipado lá no Seja Membro. Então se você for membro antes, você vai ter esse conteúdo exclusivo pra você, enfim. Vou conseguir também ter uma comunicação melhor com vocês, então eu super convido de verdade para vocês irem lá conferir. E só contribui quem quer e quem pode, tá, gente? Não é nada obrigatório, não. E os vídeos aqui continuarão os mesmos, eu não vou mudar nada, não. Eu vou continuar trazendo vídeos sobre The Handmaid's Tale. É mais uma forma mesmo de você contribuir com o meu trabalho, enfim. Eu vou ficar muito grato mesmo se isso acontecer. Bom, agora dito tudo isso, eu sei que o início desse vídeo já foi bastante longo. Vamos agora falar finalmente sobre a história do livro de The Handmaid's Tale, o livro chamado O Conto da Aia, que é incrível, gente. Essa escritora é maravilhosa, tem muitos detalhes bacanas que eu vou contar aqui pra vocês. O vídeo de hoje é sobre o livro. Em breve eu vou trazer um vídeo sobre a escritora, que também tem uma história bem bacana, tem vários outros livros legais. Enfim, esse vídeo fica pra depois. E caso você tenha caído no vídeo aqui de paraquedas e não saiba sobre o que se trata o Conto da Aia, fala sobre um futuro distópico, onde um regime totalitário baseado na religião
toma conta dos Estados Unidos e obriga mulheres férteis a se tornarem aias. Ou seja, elas acabam se tornando servas de pessoas muito poderosas e estão lá somente para serem engravidadas e gerar filhos. Um grande absurdo, né? Bom, o livro foi escrito pela escritora canadense Margaret Atwood em 1985, faz bastante tempo. Esse foi o 6º livro dela e ela já vinha fazendo bastante sucesso lá no Canadá com seus romances, sendo já considerada até aquele momento uma das principais romancistas do país. Inclusive há um documentário feito ali mais ou menos na década de 70 sobre ela, chamado Margaret Atwood Once in August. É um documentário que acompanha um fim de semana dela com a família e tudo mais, aí mostra algumas reflexões dela. Eu não cheguei a assistir ainda, mas pretendo para fazer o meu vídeo sobre ela. Bom, mais ou menos ali no fim da década de 70, ela se mudou do Canadá para a Alemanha, porque o seu editor de livros estava morando lá e ela queria passar um tempo nesse outro país. E lá ela viveu por muitos anos, tanto o fim da década de 70 quanto toda a década de 80. Ela passou, por exemplo, pelo auge da Guerra Fria. Inclusive, nesse momento, ela viveu na parte ocidental de Berlim, porque naquela época, claro, existia um muro dividindo a cidade. E nesse momento, ela viajou por diversos países lá na Europa, justamente nesse momento onde é chamado de a Cortina de Ferro, que é o momento em que a Europa é separada entre Europa Oriental e Europa Ocidental. Então ela viu muita coisa acontecendo. Tanto que isso foi muito importante para ela reunir algumas ideias sobre um regime totalitário, uma ditadura mesmo, no qual ela acabou denominando de Gilead. Em uma entrevista ao The New York Times, ela diz o seguinte: eu experimentei a cautela, a sensação de estar sendo espionada, os silêncios, as mudanças de assunto, as maneiras oblíquas pelas quais as pessoas podem transmitir informações, e isso influenciou o que eu estava escrevendo. Ou seja, ela pegou todo esse momento sombrio ali que a Europa estava vivendo no momento e decidiu escrever uma história sobre ela. E a partir de diversas experiências que ela teve, ela escreveu o livro O Conto da Aia em 1984. E detalhe, gente, ela escreveu tudo isso à mão, não foi nem computador, obviamente não era uma possibilidade na época, e nem aquela máquina de datilografia, ela escreveu na mão mesmo. E o mais doido disso tudo é que ela começou o livro escrevendo ele em Berlim e terminou o livro em Alabama, nos Estados Unidos, em 1985. Ela diz, inclusive, que foi um grande contraste entre esses lugares e isso influenciou muito na sua escrita. E essa é a capa da primeira edição do livro, enfim, totalmente diferente da capa que a gente tem hoje em dia. E anos depois, ela deu uma entrevista para o The Guardian e ela tem uma frase bastante icônica que ela diz o seguinte: alguns livros assombram o leitor, outros assombram o autor. The Handmaid's Tale faz os dois. E eu acredito muito nisso porque, de fato, o livro, né? Eu li o livro a primeira vez, eu fiquei chocado, assim, com os relatos, e eu acredito que para quem estava escrevendo, no caso ela, também tenha sido bastante difícil. Bom, e quando o livro foi lançado lá em 1985, ele já foi um grande sucesso de cara, ele vendeu várias cópias ao redor do mundo. E ao ser perguntada se ela era uma escritora feminista, ela sempre responde que não é uma escritora feminista e que acha esse termo muito reducionista. Ela acredita que as mulheres não devem ser inferiores aos homens, mas que também não merecem ser vistas com preconceito se elas decidirem ser apenas donas de casa. E sempre houve uma discussão se esse livro era uma ficção científica ou uma distopia feminista, e ela discorda de ambos. Ela diz que principalmente não é uma ficção científica, e sim uma ficção especulativa, porque de fato isso tudo pode acontecer. Em também uma entrevista ao The Guardian, ela diz o seguinte: em uma ficção científica tem monstros e naves espaciais. Ficção especulativa poderia realmente acontecer. Esse é um livro de entretenimento ou uma profecia política? Pode ser os dois. Eu não antecipei nada disso enquanto escrevi o livro. Ou seja, tudo que ela pensa é que, de fato, isso pode acontecer, né? Esse regime, enfim, toda essa ditadura, e de fato acontece em alguns outros países. Isso já teve diversas discussões aí na internet, em vários lugares, sobre o fato de que as coisas absurdas que acontecem em Gilead acontecem em alguns países, principalmente do Oriente Médio. Então, enfim, já é uma discussão que
vem sendo levantada há bastante tempo. Bom, o livro ganhou diversos prêmios ao redor do mundo, como, por exemplo, o Prêmio Nebula em 1986, o Prêmio Man Booker de 1986 também, e o Prêmio Prometheus de 1987. Além da boa recepção pelo público, a crítica também gostou bastante. Como é o caso da Mary McCartney, que é a jornalista do New York Times, e ela diz o seguinte: The Handmaid's Tale não tinha o reconhecimento surpreendido necessário para que os leitores vejam o nosso presente em um espelho de distorção, do que podemos estar nos tornando se as tendências atuais continuarem. E, gente, essa fala é tipo de lá perto de quando o livro foi lançado, sabe? Então, naquela época já existia esse medo desse futuro distópico, né? Dessa coisa de que pode acontecer a qualquer momento e em qualquer época, sabe? Então, assim, até hoje ele gera esse tipo de medo e é muito bacana pensar em como esse livro é atemporal. Bom, e devido ao grande sucesso, claro, essa obra teria várias adaptações e, pasmem, a série The Handmaid's Tale, que a gente assiste hoje, não é a primeira adaptação. Em 1989, o livro foi adaptado para uma peça de teatro. A peça ficou em cartaz em Massachusetts e aí depois ela parou. E aí em 2018, muito tempo depois, ela retornou aos palcos, só que em Boston. Além da peça, teve também um balé sobre essa história, uma ópera e também um programa de rádio. Em 1990, foi lançado um filme baseado em O Conto da Aia, chamado A Decadência de uma Espécie. Esse é um filme em parceria com a Alemanha e Estados Unidos. Eu já assisti o filme, tenho muitas opiniões fortes sobre esse filme e em breve também vou trazer um vídeo só falando sobre ele. Mas claro que de fato fez sucesso foi em 2017, quando a Hulu comprou os direitos do livro e decidiu fazer essa série. A série, como todos sabem, terá 6 temporadas, né? A última está para ser lançada. Ela é uma série super premiada, ganhou diversos prêmios, principalmente ali nas primeiras temporadas. É uma série que conquista um público assim gigantesco, enfim, é uma série muito boa. Eu sei que tem seus defeitos, eu sei que a série pode não ter ido para o melhor caminho possível, mas ainda assim é uma série incrível que vale muito a pena ser vista. Depois, claro, como sabemos, a Margaret Atwood fez um segundo livro chamado O Testemunho, que é do mesmo universo de The Handmaid's Tale, é meio que uma continuação. Eu também já li o livro e pretendo trazer aqui mais conteúdo sobre ele também. E aí, falando mais sobre o livro especificamente, ele é um livro muito bem escrito, gente. Caso você não tenha lido ainda, eu super indico. É uma história que te prende bastante, sabe? Eu lembro que eu li enquanto a primeira temporada estava sendo lançada, então eram episódios semanais, e aí eu ia tentando ler ali mais ou menos nos mesmos momentos em que estava acontecendo a história na série, e o livro traz muitos outros detalhes, traz uma nova perspectiva dessa personagem, então é de fato um livro muito bem feito, e é por isso que eu decidi reler ele e também trazer aqui esses detalhes para vocês. Então eu pretendo ler diversos capítulos e trazer vídeos sobre os capítulos que eu tô lendo. Eu tô pensando em, a cada 5 capítulos que eu ler, eu gravo um vídeo e trago aqui pra gente comentar, enfim, pra gente abrir, levantar essa discussão sobre o que estava acontecendo ali no momento da história e tudo mais. Eu acho que vai ser super bacana, vai ser tipo um clubinho do livro aqui com vocês, até mesmo pra quem não gosta de ler livros, ou pra quem não tem tempo e quer saber um pouco mais sobre esse livro, enfim, vou tentar trazer o máximo de detalhes que eu puder sobre essa história. Também eu te convido para você ir lá no meu clube de membros, para você dar uma olhada, enfim, vai ser um prazer ter você por lá, e se você puder também, claro, já me ajuda muito, dando like nesse vídeo, deixando aqui nos comentários detalhes sobre o que você achou desse vídeo, se você já leu o livro, se você tem alguma outra perspectiva, enfim. Vamos conversar aqui embaixo. Eu tô muito ansioso para a volta de The Handmaid's Tale. Lembrando que eles já começaram as produções da 6ª temporada. Eles tinham parado por causa da greve e agora eles retornaram. Enfim, qualquer novidade eu trago aqui mais um vídeo sobre tudo isso. Até a próxima. Tchau!